Bom, a Philips é uma potência, não tem nem o que falar. A não ser que todas as vezes eles nos surpreendem, e espero que continuem assim. Até eu subir para fazer uma pequena alteração, porque eu seguido falo que tem uma foto que mudou minha vida e tal, blá. E eu vou mostrar para vocês já de saída para chegar. Eu falo muito só praticamente sobre projetos de iluminação, que é o que eu faço muitos projetos. Mas eu sou um cara que sempre me considerei assim um bom ouvinte. Sempre fui um bom ouvinte, um bom observador. E aqui eu vejo nos rostos de muitas pessoas que eu admiro e que me inspiram no dia a dia. E eu acho que a vida ela é feita disso, do impacto que a gente tem quando conhece as pessoas. E essas pessoas, mesmo que de repente elas não são diretamente ligadas à tua profissão, elas influenciam de uma maneira que isso influencia positivamente na tua obra. Esse tempo eu recebi uma coisa por WhatsApp sobre ciclos, né? E aqui a vida seria cheia de ciclos. Ciclos menores que se terminam, novos ciclos, ciclos maiores. E, de certa forma, a vida é realmente feita de ciclos. E a qualquer momento, tu pode abrir um novo ciclo, alguma coisa que acontece na tua vida, ela vai te impactar e aquilo tu vai levar para o resto da vida. Alguns ciclos, eu espero que durem a vida toda. Então, alguns ciclos foram feitos para ser curtos e outros que se abrem e vão para a vida toda. Eu tenho uma, aqui no escritório e tal, para aqueles que talvez não conheçam ainda, né? Bom, eu sou o Eduardo Becker, eu tenho um escritório de iluminação há 13, já indo para 14 anos, são 18 anos trabalhando com projetos de iluminação. Eu já passei dos 1000 projetos faz tempo, no escritório, propriamente dito, a gente está em 900 e tantos já esse ano. E ano que vem vai ser legal com uma coisa que eu vou falar a vocês, do estilo Luz Brasil nas ruas. Eu com certeza vou fechar o 1000º projeto. E não sei muito bem que projeto vai ser e não estou muito preocupado com isso. Mas estou mais preocupado com o que ele pode levar para vocês e de que forma, e que de uma forma agradável. Aqui, dessas coisas de ciclo. Essa aqui é uma foto que eu brinco que é a foto que eu mais ganhei dinheiro na vida, de um projeto que não é meu. Eu estive na Alemanha em 2008, para feira e tal, aí eu descobri uma coisa chamada luminália. Na verdade, eu fui descobrir que isso pertencia ao luminália depois. Eu vi que de noite a cidade de Frankfurt era toda iluminada, não sei o que, e esse prédio era um prédio que foi objeto de um concurso internacional. Mas eu fiquei sabendo dias depois. Mas eu fui lá e eu fiquei louco quando olhei isso. Eu já estava com uma experiência do meu escritório de 4 anos, então eu tinha 9 anos de experiência de iluminação. Era um tempo praticamente pré-internet. Então, o acesso às coisas era mais difíceis. Mas essa foto me impactou de uma forma muito grande. Eu fiquei tão emocionado com essa foto, que no outro dia eu queria ver as instalações e eu não sabia nem o que era, onde é que era, de tamanho, talvez uma cerveja ou outra em Frankfurt que eu tenha tomado, mas eu me perdi na cidade até achar. Isso é a Bolsa de Valores. Quando eu voltei, eu mostrei essa foto para todo santo cliente que eu tinha. E dizia assim, cara, nós temos que fazer isso aqui de algum jeito. Naquela época, isso aqui é uma instalação Philips. Os projetores que estavam aí custavam aqui, eu me lembro em dólar, mas dava cerca de 10 mil reais o metro do projetor. Absolutamente inviável. Mas eu olhei, isso vai levar 2 anos, 3 anos para chegar lá. E 2 anos e meio eu consegui fazer uma fachada, até eu acho que não está nos slides. Eu fiz uma fachada numa loja aqui com a mesma questão, trocando a iluminação com o produto. Então, essa foto mostrou que mesmo depois de 9 anos trabalhando em iluminação, eu ainda não sabia nada.
E o estilo Luz Brasil, que é uma coisa que é quase um pós-graduação que eu montei para mim mesmo. Porque eu estava conversando no almoço, eu conheço o Carlos Eduardo há não sei quanto tempo, mas de poder sentar e observar o meu amigo de muitos anos, de tanta experiência, ficar 45 minutos absolutamente quieto, que não é o meu forte, ouvindo o que ele tem para falar, ouvindo coisas que eu não tinha ouvido ainda, e que isso já me levou a pensar outras coisas. O próprio Paulo Leônidas, que tem uma percepção da arquitetura, da iluminação, tudo por um viés de arte. Então isso muda. Como é que eu vou levar isso? Essas coisas são todas interligadas. Por uma coisa que eu já falei pelo menos umas 2, 3 vezes, tipo, a iluminação sozinha, ela é burra. Estou vendo a Karina está aqui, a Karina Capa Verde, a gente conversava na Casa Cor, e se falava muito que a Casa Cor já não era mais uma amostra de arquitetura, mas era uma amostra de arquitetura, design e arte. Então ontem até se mencionou durante a EMED se separaria a arquitetura do urbanismo. Cara, eu acho que não tem que separar. Para falar a verdade, eu achava que não tinha nem que separar a arquitetura da engenharia. Eu acho que não passa por aí. A gente, num momento que a gente está de tanto compartilhamento de conhecimento, de informação, de tudo, segregar, separar, não faz muito sentido. Pelo menos eu penso. Bom, vou falar mais sobre isso na frente. Aqui, eu não tem nenhum texto escrito. E eu preferi trazer assim, porque há muito tempo eu entendo que o projeto de iluminação, ele tem obrigatoriamente que funcionar como uma direção de fotografia de cinema. 99%, para não dizer 100% dos projetos, às vezes agora já vem algumas renderizações, a gente recebe uma planta baixa, branca, que às vezes o layout não é o definitivo, que o forro de gesso a gente não sabe o que é, e que talvez saia 1 ou 2 paredes. Resumindo, a gente não recebe o projeto. Mas mesmo que ele viesse completo, eu nada teria sem saber que texturas eu vou ter lá. Se é verde, se é azul, se é pedra, se é mármore, se é não sei o que. Tudo isso é fundamental. Toda forma de iluminação, seja LED, halógena, não importa, elas são só ferramentas. Se eu não sei o que eu tenho, eu não posso escolher uma ferramenta. Eu, contrariando alguns colegas, eu tenho a convicção que eu posso fazer, talvez não cinema, mas a projeção de cinema, mas eu poderia fazer qualquer projeto com 100% em LED. E o escritório trabalha 100% em LED. Quando, eventualmente, eu não consigo aplicar LED, é porque, sei lá, a luminária não foi desenhada para isso, ela é uma luminária de puro design, já está incorporada. Senão, a gente consegue. Agora mesmo aqui, teve um caso de uma obra, a temperatura de cor do LED não estava muito agradável, nós fomos lá, usamos a tecnologia super antiga usada pelo teatro, compramos um filtro, corrigimos a temperatura de cor e resolvemos. Embora que até isso, dependendo do LED que tu usa, tu não vai precisar. Aqui tem vários projetos de arquitetos famosos e tal, que a gente teve a oportunidade de trabalhar na Casa Cor do Rio de Janeiro. Eu gostei muito da Casa Cor do Rio de Janeiro, ela tem mais a ver comigo, essa aqui é de 2015, do que propriamente a de São Paulo, porque a Casa Cor, ela tem suas regionalidades. Eu entendo, por exemplo, que a Casa Cor de São Paulo ela é feita para ser cara, a Casa Cor do Rio de Janeiro ela já é uma coisa mais despojada, aqui o Rio Grande do Sul ela ainda sofre, claro, não vai fazer CTG aqui, não é isso, mas ela tem influências muito fortes de São Paulo, influências muito fortes de Minas e alguma coisa de regionalismo que a gente aplica. Então, elas são, sim, diferentes. E nenhuma arquitetura, ela existe, ou projeto de iluminação, ela existe em si, por si. Então, o que acontece? Quem são os fornecedores, que materiais tu tem disponíveis, isso tudo vai influenciar no teu projeto. Mas, especificamente falando da luz, o que tem aqui? Não existe luz sem ter sombra, não faz sentido. Aqui as imagens, elas têm uma composição, vamos ver se funciona. Daí.
O que acontece? Uma direção de fotografia. Como é que, hoje o Paulo estava falando isso exatamente, perfeitamente isso. Eu tenho lugares mais claros, lugares mais escuros, eu tenho todo um jogo cromático que de forma geral está dentro de uma palete, eu não tenho nada destoando, tenho mais brilho, mais sombra, utilização da textura. Então eu tenho vários ferramentais de luz, aqui vocês, que a foto eu preferi para botar em vários frames, mas eu tenho uma luminária de piso que ela está fazendo um wall washer nesse sentido, nessa pedra original. Então, a própria luz que reflete dessas pedras é a luz ambiente que vai dar na casa. Então, necessariamente, eu não tenho um ponto central alto iluminando de forma, digamos assim, tradicional. E aqui uma certa concentração e esse jogo dá a mesma coisa, claros e escuros. Claros e escuros. Claros e escuros. Eu não quero ser muito técnico, mas eu odeio aquelas luzinhas que tem aqui em cima, porque parece uma luz de interrogatório na cama, não acho interessante. E, tipo, confessa amor, tu andou aprontando, coisa assim, melhor não. Eu sou apaixonado por isso aqui, desse estudo de cores, porque a gente tem uma pedra, que aqui na realidade é uma pedra mais acinzentada, puxando para um amarelo, e ela ficou com esse efeito, e aqui tem uma coisa de estudo de iluminação, de projeto mesmo. O que acontece? A gente botou uma luz mais quente aqui, e aqui era uma luz mais branca. Porque o branco, ele vai acentuar, principalmente os verdes e os azuis. Então, eu arrumei um grande contraste. Se aqui também fosse uma luz mais amarelada, ia estar tudo no mesmo plano. E isso não é legal. Para que isso é feito? Para que as pessoas tenham melhor experiência de vida. Não para mim dizer, olha só, eu usei alto contraste, eu preferi fazer, não sei o que. Eu estou interessado de como tu percebe isso. Como uma direção de fotografia do quadro. Então eu consigo olhar isso e eu consigo perceber que eu tive uma intenção formal muito clara de ter um quadro que ele tem um certo contraste, uma diferença nesse tom e que aqui não tem. Já foi usado um tom sobre tom e aqui tem um contraste. Eu tenho que... coisas inovadoras. Eu não pergunto por que eu procuro fazer inovação e tal, etc. Tipo, como diz o Carlos, simplesmente vai lá e faz. E sempre buscar fazer um novo. Aqui não tem também, mas o Carlos vai lembrar que agora tem fita de LED, tem perfil de LED, mas há uns 7, 8 anos não tinha e a gente mandou fazer. Sabe? Eu sabia que naquela época aquilo ia estourar, aquilo era tão óbvio, porque o LED já era um módulo de 1 centímetro, digamos assim, nem era 1 centímetro, era meio centímetro. Então eu tenho uma coisa que eu posso montar de meio em meio centímetro, vou fazer uma linha. Sabe? E a gente fez os primeiros, e aqui uma tecnologia muito tradicional por rebatimento. A única questão é que a gente tirou toda a iluminação do teto, a não ser essa aqui, porque tinha uma mesa, e lá, porque tem o Chico Stockinger a ser iluminado. Toda a iluminação desse corredor é feita por rebatimento. Aqui essa foto está parecendo escura, mas é bem mais clara, bem perceptível. É um grande corredor de 15, 18 metros, onde tu caminha e a iluminação toda é feita por reflexão do próprio piso, que é bem claro e bem polido. Aqui, iluminação de fachada. Eu não sei qual é o prédio, mas eles anunciaram em Porto Alegre que tinham feito o primeiro prédio com iluminação de fachada em LED. Eles esqueceram de olhar esse aqui. Esse aqui, dentro desses perfis, também não existia. A gente mandou fazer um sistema de macho e fêmea, 14 metros de fachada, e os drivers estão a 35 metros de distância. Esse aqui é o Altos do Iberê, que é em cima do Iberê, na rua, que eu esqueci o nome. Então, a gente sempre foi procurando tecnologia, botando LED. Deu zebra. Opa. Aqui. Aqui uma das maiores lutas que eu tinha quando eu percebi que a gente já podia fazer o primeiro prédio 100% em LED.
Eu disse, a gente tem tecnologia, vamos fazer o prédio 100% em LED. Mas ele ainda não era viável quando estava em projeto, porque o LED ainda estava muito caro comparado com o que tinha. Mas daqui a 2 anos, quando esse prédio estiver pronto, ele vai ser aplicável. E a gente falou assim, até a caixa do elevador, porque tu tinha que ter uma luz de suspensão, não importa, nem que eu tenha que comprar as lâmpadas de LED, ele vai ser 100% em LED toda a área condominial. E foi, o Carlos até falou hoje de manhã, e o Amélia Telles talvez seja um dos prédios mais iconográficos dos últimos 5, 10 anos aqui em Porto Alegre. Não tem nenhum estudante de arquitetura que não saiba que prédio é esse. Não tem nenhum lugar que eu vá que às vezes os caras apontam para mim, esse cara trabalhou na Amélia Telles. É uma coisa muito louca. E depois que se quebrou o paradigma de fazer o primeiro em LED, acho que 2 semanas depois eu tinha encomenda de 3, 4 prédios, inclusive pela arquitetura, né? Porque agora isso, sei lá, não virou uma moda boa, né? Mas estão sendo vários prédios assim, e nos convocaram para fazer vários prédios assim, e 100% em LED, e vamos lá. Então, essa força inovadora, que eu vejo que tem muito no Rio Grande do Sul, tem excelentes profissionais aqui. Depois posso comentar um pouco, que às vezes a gente sofre de síndrome de cachorro vira-lata aqui, e não precisa. Esse prédio é uma obra, Aqui, uma coisa lúdica, que também tá aqui os caras que são inovadores. Estou vendo o Leandro lá, a Dani, os amigos de 1000 anos. Incrivelmente, esse projeto ele é muito bem feito, muito bem executado. Aqui está a Gabriela Ordai, que é a projetista desse projeto. E esse projeto, que é um quarto de criança, que pode parecer a coisa mais simples do mundo, por um desenho de luminárias até desenvolvido pela Gabriela, a gente foi vendo como é que solucionava e tal, montado na madrugada, já estava desistindo de mim já lá. E ele é um dos projetos mais visitados do site até hoje. É muito comum eu ir e eles comentarem desse projeto. Tem prédios enormes, tem tudo, e eles gostam desse projeto, porque ele tem alma, porque ele é simples, e ele é lúdico e desperta algo de bom na gente. Os projetos de arquitetura e de iluminação, eles têm que despertar algo de bom. A iluminação, ela conduz, a iluminação, ela é humor, sabe? A iluminação é diretamente ligada ao humor. Eu brinco assim que a cor, as tintas são a luz sólida, digamos assim. As roupas que vocês escolhem de manhã ao se vestir passa pelo humor, passa por várias coisas. E a própria questão da luz também. Aí, mais uma vez, a luz sozinha ela é burra. A gente tem que ter controle da iluminação. Então, por mais que eu me esforce, se eu entregar um projeto que ela tem uma luz só, que só te dá uma possibilidade dessa luz, esse não é um bom projeto. Eu tenho que poder, em algum momento, mexer ou alterar a cena de uma coisa, nem que seja a coisa mais simples do mundo. Opa. Aqui. Isso aqui foi uma outra vez desses ciclos. Tive a oportunidade em 2015 de começar a fazer aqui, eram 73, 76 espaços na Casa Cor de São Paulo. E eu tive a oportunidade de conviver com esses arquitetos, de falar por telefone, falar pessoalmente, falar por e-mail, falar por telepatia, falar por qualquer coisa, e na obra. Foi uma coisa de gente louca, o escritório parou para fazer isso. 4 meses, imagina 76 projetos, nem foram com 3 meses, 76 projetos para serem desovados em 3 meses no máximo. Eu pessoalmente fui várias vezes a São Paulo, e supervisionei tudo, e se eu não me engano, acho que foram 6 mil pontos de luz, né? Cerca de 6 mil pontos de luz, e que eu verifiquei, que depois, eu me lembro que eu reclamei que 12 pontos de luz não tinham ficado como eu achava que devia. Que aí eu vou entrar na margem. E eu tive a cara de pau de reclamar isso no escritório. E, bom, reclamei, está reclamado, né? Mas, aqui, pessoas diferentes. Eu, pessoalmente, o espaço de Casa Cor, que eu já gosto de tantos, assim, mas até a época, o que eu mais gostei foi do Roberto Migotto, lá em cima, que eu olhei, aquilo tinha uma coisa de simplicidade, uma coisa de brasilidade,
com elegância, e que te deixava, é um ambiente caro. A Casa Cor de São Paulo, ela é para ser cara, mas era uma coisa muito agradável e que tu te sentia que tu podia usar. Isso passa muito pela personalidade de cada um. Eu vou falar de obras de arte. Eu sou um cara que eu li muitos livros de obra de arte, eu vou muito a museu, eu gosto, eu vivo isso muito. E a luz é humor e ela vai trabalhar também com a tua bagagem cultural. Nós somos as histórias que temos para contar. E muito me marcou lá atrás, sei lá, eu não tinha 20 anos, eu estava lendo sobre o Juan Miró, um dos meus pintores preferidos e tal. E ele vai contando a história dele e tal, etc. E ele era um pequeno burguês, assim como eu me identifico, assim como um pequeno burguês. Aí ele queria ir para Paris, ele queria conhecer Picasso, ele queria não sei o quê. E ele vai lá e conhece Picasso e é uma grande decepção. É uma grande decepção porque o Picasso era um cara comercial. E ele estava ganhando muito dinheiro e aquela coisa da arte pela arte, não sei o quê. E ele, lá pelas tantas, ele volta. Só que a irmã bancava ele. Aí lá pelas tantas ele decidiu, não, eu tô louco, eu preciso ganhar dinheiro. Aí ele começa as gravuras e tal, toda uma área que ele vai desenvolver a parte financeira muito forte. Eu tinha esse pensamento, como bom observador, eu já tinha lido isso, então eu não precisei ir tanto. Então eu fui para São Paulo meio assim, eu não vou dizer assustado, mas com uma pressão e uma responsabilidade muito grande. E eu queria ver se esses caras eram os caras mesmo. Será que eles são tão melhores do que a gente pensa que eles são, melhores do que nós aqui e tal? Aí a conclusão, assim, são absolutamente iguais a nós. Alguns grandes escritórios com um nível de projeto muito grande, alguns projetos médios, normais, outros no nível de produto de entrega, não da qualidade do projeto final, mas de como mercadoria, como é que tu entrega isso para o teu cliente, como é que ele te percebe nisso. E eu vi que era absolutamente igual. Quando eu vi que era absolutamente igual, eu disse, bom, agora é para mim, agora eu vou para o pau. Vamos lá e vamos fazer o melhor que dá e nós vamos provar que nós podemos fazer melhor. E foi uma época que eu acho que foi uma grande quebra de barreira em relação ao LED, que foi o objetivo, no caso da Brilha, tipo, a Casa Cor tem que ser 100% LED. Foi 100% LED? Não, não foi. Deve ter sido 97%, 98%, porque tem aquelas peças que são de design, são decorativas, que já vêm, tipo Ingo Maurer, essas coisas. Mas tinha uma expressão que eu usava, assim, que haviam as viúvas da Lógina, as viúvas da Dicróica, e a gente teve toda essa barreira, mas vai ser a mesma luz, não vai ser a mesma luz, não vai ficar dura, não vai. Eu vou te provar, vou te mostrar algumas coisas, eu vou ligar uma lâmpada e a outra, e tu não vai saber me dizer se ela é uma Lógina ou se ela é LED. E realmente. Já para o outro ano, de 2016, praticamente zero de reclamação. De reclamação no sentido, eu quero usar a loja. O cara já estava, não, ano passado a experiência foi maravilhosa. Blá, blá. E 2017, nem se falou mais nesse assunto. Experiências com a luz. Eu falo sempre da questão de ser paisagista, né, de gostar do paisagismo. Aqui a foto ficou escurecida aqui. Esse jardim central, com toda essa iluminação, ficou fantástico. E aí o recurso, as lâmpadas são ferramentas, a gente tem que saber o que fazer com elas. Aqui tinha um perfil metálico e a gente usou uma fita de LED com IP e tal para a questão de água. Qual é o problema aqui? O degrau é muito curto, então muito baixo. E a luz estava em excesso e não dava para dimerizar, ia ser um inferno e tal, etc, por causa de emenda. A gente usou filtro de correção. Então, a gente usou uma tecnologia de pelo menos 50 anos, com uma tecnologia que tinha saído do forno. Aqui o ambiente da Brunete Fracaroli, que é uma mulher que eu fiquei muito fã, que ela não tinha nada a ver com a imagem que a gente via daquele Mulheres Ricas. Ela merece todo o sucesso que ela tem. Uma pessoa de uma gentileza, de uma doação fantástica.
e ela estava lançando a cor, que era a cor brunette e tal, assim. Então foi uma experiência muito legal. Tudo que a gente dizia que tinha que corrigir no projeto, e dizia numa frase simples: olha só, essa dicróica vai não sei o que, 24 graus, ela está esquentando muito, nós vamos usar essa aqui e tal, que é dimerizável, tal, não sei o que, ou vamos usar a 70 de LED em vez dessa, por isso, por isso. Ah, querido, faz o que quer. Então, e deu resultado. Aqui uma das experiências sensoriais que eu achei mais fantástica. Aqui um trabalho com o Guto Requena, também na mesma Casa Cor, que era exatamente a tradução do que a gente tenta falar aqui hoje. A luz, ela é humor, ela é motivação, ela é pura emoção. A luz, ela só não emociona mais do que a música. A música, ela, acho que vai ser sempre das formas de arte a que mais vai nos emocionar. O que acontecia nesse espaço? Tu tirava uma selfie e tu mandava para o espaço do Guto Requena. E ela reconhecia pelo... Tu botava ali, mandava foto e dizia, estou alegre. Aí mandava, e era a cor verde. Eu mandava uma foto e dizia que estava apaixonado, ele botava vermelho. Eu estava triste, era amarelo, e eu estava com raiva, eu não me lembro, acho que era azul. Então, o que acontecia? Aqui até está, ó, aqui era o gráfico que estava mostrando qual era o sentimento que estava mais acontecendo no momento. E as fotos, elas eram projetadas na cor. Na cor. Então, toda a principal iluminação do espaço era a iluminação dos teus sentimentos. Então, era algo absurdo. E aí, depois tinha uma iluminação do bar e tal. Isso fica secundário. Mas a iluminação era feita pelos teus sentimentos, sabe? Então, isso é uma nova quebra de paradigma e coisas que nós já sabíamos, mas às vezes para achar alguma coisa a gente tem que saber o que está procurando. Então, nesse caso, o que eu estou procurando? Putz, uma forma de emocionar. Ótimo. Então, eis aí a resposta. Aqui, já os espaços de 2016... Esse espaço aqui, muito doido, tinham 400, 500 lâmpadas, eu acho. Todas elas ligadas em automação e ligadas a sensores de presença. E algumas atividades randômicas. Então, tu ia subindo, mudava o sequencial e tal. Um troço de gente louca. Isso aqui era uma escadinha, sei lá, acho que não tinha 1,10 m de largura. Um lance e meio de escada e 500 lâmpadas. E não podia ficar luz demais. Foi um dos projetos que eu achei que deu mais trabalho, mas que deu muito certo. Quero passar essas coisas assim, não quero abusar muito do próprio tempo. Aqui, uma outra coisa, talvez a minha paixão por iluminar paisagismo. Aqui o espaço do Hanazaki esse ano, o espaço da Deca. Quando eu vi isso aí, que eu fui lá olhar na obra, que eu vi os gabiões, que eu vi o que o Alex estava pensando, eu disse, cara, vou ter que me dedicar ao máximo nesse negócio aqui. Então, a gente usou várias luminárias com... Ali. O escritório mesmo calculou distâncias, tamanhos de facho, para ter esse jogo de cheio e vazado. A questão de posicionamento de lâmpadas aqui, tinha uma luminária caía exatamente embaixo do chuveiro, duas não, uma sim, sequencial. A outra para iluminar um fundo de pedriscos. E transformamos as árvores em grandes abajures. Esse projeto, ele simplesmente ganhou todos os principais prêmios de São Paulo deste ano. Todos os eventos feitos lá. Um absurdo, e agora, felizmente, a gente tem começando um trabalho mais firme com o Alex. Está dando umas teimadas aqui. Projetos. Como tem gente que, sei lá, tem estudantes, eu resolvi botar uma planta de projeto aqui
de um projeto de hospital, já que estamos falando tanto, né? Falamos ontem 2 vezes, tá, vou trazer um aqui. Esse projeto é o bloco 16 da HMV, que inaugura agora no final do mês ali na Dr. Vale. Esse talvez seja o projeto, aqui ainda está com o logo antigo, é o projeto mais difícil de se fazer, mais do que um estádio de futebol, sem segundo lugar. Tu tem normas para atender em cima da cama, do lado. Tu tem uma luz que precisa ser muito forte, cerca de 1.800 lux para examinar o paciente. Tem que ser a luz tem que ser de uma pureza grande, porque tu não pode deixar o cara mais amarelo, vai achar que ele tá mal, ou que ele está muito branco, tá morto, já morreu, não morreu. Tem que ter luz para que ele possa entrar no quarto. E aqui ontem as gurias mostraram, mas a gente tinha feito isso aqui, eu não sei de que ano é. A gente fez uma espécie de uma goleira em cima da cama, onde tu controlava a luz colorida. Porque já na década de 90, se via na Europa alguns hospitais que faziam tratamento de câncer, que havia uma melhora do aspecto emocional dos pacientes, por estarem em ambientes onde eles poderiam controlar a cor e o humor. Em alguns casos, claro, o cara está muito triste, quando vê ele sem querer, ele tá exagerando, por exemplo, no azul, que é uma luz que vai te abaixando, e aí então alguém interfere. Então, isso não é assim, botei porque acho que estou bem. Isso tem um estudo de não cromoterapia, não vale a luzinha do chuveiro, aquelas coisas não valem, entendeu? Mas tem isso em doses. Alguns espaços a gente já tem trabalhado que a gente joga luz branca para baixo e luz colorida para o forro. Tu não vai ver as coisas azuladas, esverdeadas, amareladas? Não, tu não vai ver. Quando tu tem, de forma geral, eu tenho 1 watt de luz branca, para que eu tenha, digamos assim, a mesma, não a quantidade, porque uma coisa é o que tu mede, a outra coisa é o que tu percebe. Mas para te ter a mesma percepção de iluminação com luz colorida, vai depender se é azul, verde, amarelo, de forma geral tu teria que ter 3 vezes mais. Então, quando a gente põe luz para baixo, assim, sei lá, põe 100 watts, a gente acaba botando luz colorida para cima em torno de 25. Então, essa luz colorida, ela fica de onde tu botou para cima e ela acaba não interferindo embaixo. Mas não interfere no trabalho, na percepção. Claro, não pode ser nada muito técnico, como salas cirúrgicas, montagens de equipamentos eletrônicos, não é isso. Mas eu poderia ter isso tranquilamente no meu escritório, isso está aplicado em vários escritórios já. Mas vai afetar o meu humor, vai afetar a minha percepção, a minha capacidade de entendimento disso e de como eu vou me relacionar, sabe? Então, se tu consegue trabalhar, sei lá, com um pouco de música, pode ser relaxante, pode ser dança, pode ser o que quiser, e uma luz que não é aquilo que vai te botar na monotonia, é perfeito. Aqui o HMV, provavelmente o pessoal de Porto Alegre já deve ter passado na frente. Aqui também está sendo montado um esquema de iluminação em RGB, porque hoje em dia tu tem que participar das coisas da cidade, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul e etc. Aqui é uma vista de cima lá da obra ainda. Eu tenho uma foto muito legal, mas não vou ter uma foto de drone, coisas que impactam na nossa vida. Hoje eu consigo contratar as pessoas para tirar foto dos empreendimentos de drone. A gente teve num prédio do Highlands da Durafa e estavam os caras com drone, quase enlouqueci. Muito legal. Aqui coisas que são fora da curva. Ontem estava aqui o Diego. Uma vez ele me chamou para fazer um projeto. A gente faz vários projetos. A gente tinha que fazer um projeto lá. E aí eu estava olhando esses tênis com uma sola transparente. E eu disse, isso aqui vai virar uma luminária. E aí a gente fez um estudo. Aqui dentro se fez quase um molde de um pé, digamos assim, transparente e cheio de fita LED.
E aí a gente criou essa luminária aqui e tal. A gente tem... já faz uns anos que eu prometo para ele que nós vamos fazer um lustre só com esses pés da All-Star aqui e tal. E eu achei muito legal, acho que... Não sei, eu adoro esse negócio. Eu tenho que, enquanto eu não fizer esse lustre, eu não sossego. Tecnologia e técnica. Esse aqui é uma fachada que ela não é de LED, ela é toda de T5, de fluorescente, que a gente fez em São Paulo lá para a BN Corp. Toda de T5. E ela foi toda ela calculada para que tu não visse as lâmpadas, e tu não via as lâmpadas, porque elas estavam todas no lugar certo. Eu vi uma foto, tem alguma coisa parecida aqui em Porto Alegre agora, de algum plantão, assim e tal. Mas está aparecendo as lâmpadas de uma forma grosseira, assim. Então, a gente tem falado muito isso. Os profissionais, hoje, eles são muito pesquisadores de Pinterest, ArcDaily, etc., o Facebook, essas coisas. Mas até para copiar as coisas, não estou dizendo que copiaram daqui, porque isso aqui não é uma criação de agora. Mas como é que eu vou fazer isso? Sabe? Como é que eu detalho isso? Eu tenho que procurar detalhar. Então, eu tenho reclamado muito que a gente está vendo uma geração do 3D, que ele apresenta para o cliente, eu sofro muito isso no escritório, vem um 3D, agora esqueci o nome do programinha que todo mundo usa aí. Então vem uns 3Ds e o cliente recebe aquilo quase como se fosse um projeto executivo. Não, aquilo não é nada, aquilo é um croquis melhorado, às vezes um croquis perfeito para visualização, mas dali até chegar num prédio como hoje, por exemplo, o Carlos estava aplicando lá. Que versão nós estamos lá do projeto? Versão 7, sabe? Então, muita gente boa tem que pensar muitas vezes da forma de revisar. Então, uma das coisas que eu pego muito, principalmente no pessoal do escritório lá, tipo, detalhar como é que é, para que lado torce o parafuso, sabe? Coisas básicas, que tamanho tem, como é que encaixa, para onde é que vai, o fio passa por onde, o driver vai ficar aonde, de que forma, se queimar eu consigo trocar, o que eu preciso? E ter toda essa identificação desses gargalos para conseguir ter um projeto executado em todo lugar. Esse é uma das coisas que eu vou falar até depois na frente do Estilo Luz Brasil, que é onde pega. Vocês vão entender o porquê. A Porsche, que é uma paixão. Aqui coisas que eu fiz, não importa nada. Aqui eu acho que é um projeto conhecido de todo mundo, né? Que é na frente do Sheraton ali do Moinhos Shopping. Tem o Pátio Riso. Uma das primeiras instalações que a gente fez já para que pudessem ter exposições iluminadas e tal. E aqui uma surpresa agradável sobre a cidade. Quando eu desenhei essa luminária aqui, que chama To Go, de acrílico, ela tem uns 60 de altura, mais ou menos. Isso não vai durar uma semana em Porto Alegre. Vão quebrar esse negócio, vai ser um inferno. E o cliente, não, Eduardo, é bonito, isso aí a gente tem segurança. Eu disse, tá, tudo bem. Ele já está, eu não me lembro de que ano é isso aqui. Nunca teve reposição. Incrivelmente, isso aqui é onde, eu brinco que às vezes as luminárias são a prova d'água, são a prova de choque, mas não são a prova de cultura. Essa aqui foi a prova até de cultura, sabe? Nenhuma está estragada, e tem luminárias dessas na rua, e eu gosto muito de ir lá e ver isso. Foi uma ideia simples, nós reaproveitamos alguns postes antigos que eles tinham, cortamos, pintamos, demos uma roupagem, e isso depois foi varar em vários clientes, e hoje é uma luminária de linha que eu adoro mesmo. Isso aqui é legal, isso aqui é muito legal. O dono daqui é um cara fantástico, é o Rogério Bezzi, um cara sensacional. Mas o que é mais sensacional desse projeto aqui? Esse projeto serviu de base para um projeto que eu fiz no Rio de Janeiro para o Philip Stark. Cara, isso aqui é um hotel em Gramado, que ficou pronto antes do projeto lá, e eles queriam ver coisas que eu estava projetando, ideias que eu estava botando no projeto, alterações que eu achava que tinha que ter, e eu mandava as fotos do hotel de Gramado.
sabe? E era aprovado pela equipe dele na França, uma francesa, tinha uma menina aqui, a Melina também, e detalhamento. Aí eu até brinquei, liguei para o Rogério Bezzi e disse, Rogério, os caras estão fazendo um projeto baseado no teu e eu preciso ter, assim, digamos assim, um voucher permanente de ter uma suíte aí para sempre, né? Aqui, coisas de tecnologia no padrão Philips. Esse aqui é um coworking sensacional, sensacional. A gente fez esses grandes passepartous iluminados. Aí que tem uma área central e ele rebate, digamos assim, a direita e a esquerda. O que ele tem de legal? Ele muda a temperatura de cor acompanhando o movimento solar. Então, de manhã a luz é mais amarela, ao meio-dia ela está mais branca e depois ela volta a amarelar. Fora isso, ela está reagindo com sensores de luminosidade e ela se auto-equaliza para 500 lux. Então, se eu tenho muita luz natural, eu não preciso dela, se eu tenho mais um pouco, eu aumento 10%, 20%, automaticamente. 6 horas da tarde, ela se dimeriza, essa aqui aumenta, porque aqui é uma área de convivência, e diz assim, vai para a vida, vai para o parque. Então, esse aqui é um projeto muito legal, e ele saiu em vários lugares. Esse aqui é em parceria com o Ambidestro. Ele andou saindo em umas publicações no exterior, agora eu não me lembro. Aqui é um projeto que eu estou indo para São Paulo dia 7 e 8. Eu não posso, acho que mostrar mais do que isso. Esse aqui é o Fazano, em Salvador, que é um projeto com o ISAI. E esse aqui é o prédio do ex-jornal da Folha da Tarde, se eu não me engano, não me lembro o nome exato do jornal, que é o Folha da Tarde em Salvador. Ele é tombado pelo patrimônio histórico. Aí eu tive a sorte, no dia, assim, casualmente eu estava lendo o livro da Diana Del Negro, uma portuguesa que veio palestrar em 2015, e eu estou sempre lendo alguma coisa, então estava dentro da minha pasta. E eu conversei para eles que eu era pertencente ao patrimônio histórico, meu colega Nestor aqui, e que eu trabalharia isso tranquilamente. E eu conversando com ele com um dos diretores do Hotel Fazano, e eu perguntei, e disse, tu já foste a Lisboa e tal? Ele, adoro Lisboa. Aí eu tirei o livro, o cara enlouqueceu, porque ele adorava Lisboa, ele conheceu a mulher dele lá, uma coisa do gênero, assim. E a gente mostrou o que a gente ia fazer com esse hotel. E eu estou indo lá defender. Deixa eu ver se eu tenho mais uma foto. Não tem. O que acontece em direção de fotografia? Depois, se alguém quiser, eu posso mandar uma foto depois em off. Se eu iluminar isso tudo como uma cor, até voltando para aquela imagem da Casa Cor do Rio de Janeiro, onde eu botei uma luz mais amarela nas pedras e uma luz branca no quadro que era verde. Eu ganhei profundidade, eu ganhei volumetria. É o princípio do que a gente viu da iluminação pública, que o Igor mostrou, que tinha toda ela iluminada com vapor de sódio, aquilo ficou uma coisa só, um grande borrão. Então aqui também ficaria um grande borrão. O que nós estamos fazendo aqui? Toda essa parte de entrada e esse coroamento é uma luz mais quente. E tudo isso aqui é uma luz branca. Com isso eu vou ganhar, todas as 3 fachadas estão sendo tratadas. Eu vou ganhar uma profundidade muito grande. Para quem não conhece, isso aqui na realidade é um software de cálculo, a gente simulou ele, e a gente põe cada luminária que a gente deseja, e cada luminária tem a sua forma de distribuir a luz, o qual nós chamamos de fotometria. E a gente faz os estudos e vê como é que vai ficar e tal. E esses aqui são só os básicos, não pode mostrar mais, mas vai ficar animal. Vai ficar demais. Aqui a Praça Castro Alves é onde os trios elétricos se reúnem antes do carnaval, lá, então tudo gira aqui. Se a sua conta bancária não está ruim, aqui em cima tem a piscina, o bar e tal.
Aí tu vai poder ficar curtindo aqui. É absurdamente maravilhoso que vai ficar esse hotel. Esse aqui deve ser um projeto que dificilmente não vai aparecer no mundo inteiro. 2018. Opa. Aqui, aquele hotel, que é o Hotel U, em Botafogo, que é com Philip Stark, que a base de estudo daquele hotel foi um hotel aqui em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, sabe? Mas que era bem detalhado, que era bem fundamentado e que tinha um pensamento lógico e que foi bem argumentado. Então, de alguma forma, claro, tinha o briefing do cliente, do que ele queria, tu encaixa e tu consegue. Então, é possível. Se é possível para mim, é possível para qualquer pessoa, sabe? Então, isso é o mais importante. Qualquer um pode fazer. É muito bonito esse hotel. Ele é... Pena, tem muita foto. Ele é relativamente simples em si, mas é muito bacana. Opa! Aqui um projeto que eu gostei muito de fazer, ele é engraçado. Eu vou falar na boa, assim, porque vocês sabem, aqui tiveram outros lighting designers e tal, e eu abro para todos os lighting designers de Porto Alegre, do Brasil, não tem problema nenhum. Eu faço alguns prédios da QES. Eu estava começando uma relação com a QES, acho que tinha feito um e tal, e eles me chamaram nessa obra. E eu fui lá ver, né, porque é perto do escritório. Eu disse, não, 5 minutos eu estou aí, vou caminhando e tal. Aí fui caminhando, não conhecia o engenheiro de obra, e daqui a pouco o cara começa a me xingar. E eu fiquei olhando, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí chega o Roque, que é o dono da construtora, e ele disse, Eduardo, mas tem uns problemas aqui, eu não estou entendendo, o que tu fez? Eu disse, não fiz nada, o projeto não é meu. Aí ele disse, não, para tudo, não sei o quê. Eu quero que tu me mande uma proposta para fazer esse projeto. Eu disse, Roque, meu, tu já está com o projeto pronto. Meu, não, Eduardo, eu quero. Disse, então tá, isso acontece, deve acontecer. É possível que aconteça comigo, espero que não, mas... bom, Roque, então vamos comunicar ao profissional que tu agradece o projeto, tal, não sei o que, mas que tu vai seguir uma nova linha. Bom, então, tudo feito dentro do que a lei permite. Feito isso, tudo que a gente precisa é uma oportunidade na vida. Uma. Sabe? A gente conversa seguido, estava conversando com meu amigo Sérgio Ardobasso, estava fotografando ali. E esse cara, às vezes abrem uma porta, tu abre 2 portas, 3 portas, mas tu tem que entrar na porta. Então, abriu a porta, tu entra. Depois que tu entrou nessa porta, provavelmente tem mais 2 ou 3. E se tu entrar em 2 ou 3, vão ter 9, vão ter 12, vão ter sei lá quantas portas. O que eu fiz foi, de forma ética, entrar e fazer um projeto para ele. Os caras adoraram, eles piraram, e agora eu não sei mais quantos projetos eu estou fazendo para eles. Já meio que perdi as contas. Tem pelo menos mais uns 3. E eu já entreguei um outro também. Aqui, aquelas coisas que mudam, que quebram paradigmas e que abrem novos ciclos na vida. São 3 prédios num terreno, é um troço gigante, é praticamente um shopping center de casas, assim, de apartamentos. É gigantesco. E o primeiro feito aqui em Porto Alegre, casualmente está aqui, foi o Unique, que também era nesse padrão. Aí, tá aqui as amigas aqui, a Miriam e a Silvia estão aqui, através do Leandro, me chamaram lá para olhar, disseram, precisamos especificar aqui, botar a iluminação, vamos tentar fazer tudo com LED, vamos para uma outra tecnologia, precisamos economizar energia e tal. Eu disse, vamos embora, vamos fazer. E a gente teve algumas imagens, aqui eu trouxe poucas, que são iconográficas e que vão perpetuar, e eu vejo que vão indo. Agora nós estamos começando outro trabalho com eles, e tudo sim, tudo dá, tudo é possível. O outro projeto, ele já está vindo, aqui a gente chegou numa parte mais de, já estava meio que pronto o projeto elétrico, já estava tudo certo, e agora a gente está equalizando novos pontos para o Bentley,
e acertando para que a gente tenha uma iluminação mais eficiente e dentro daquilo que a gente diz como uma direção de fotografia. Olha o efeito disso aqui, de tu andar. É muito legal. Essa aqui é uma vista que aqui parece que está perto, mas na realidade foi tirado daqui de cima, olhando para baixo aqui. É muito legal aqui. Bom, eu queria falar sobre esse luz nas ruas, mas antes assim a questão dos projetos. A gente está trabalhando agora com um software de gestão do escritório de gestão de projetos, que é uma ferramenta que está ajudando muito. Por quê? Nós entendemos que a relação com o cliente, o modo não teoricamente de projetar, porque a tecnologia muda, então tu muda, mas a lógica do projeto, de como tu gerenciava ele, ela não serve mais. Não serve mais. Então hoje a gente tem um software no escritório que nós botamos tudo que a gente tem que fazer de um projeto. Desde, sei lá, abrir a pasta e numerá-lo, botar selo, entregar o orçamento, até entregar o orçamento e na obra, etc, etc. O software, ele te avisa as etapas que estão por vir ou que eventualmente tu não cumpriu e tem quem era o responsável por essa função. Então, praticamente ele não te permite atrasar ou ele te ajuda a focar. Porque é real que não tem mais espaço para um arquiteto artista. Aquele cara que ele faz tudo. Isso não existe mais há muito tempo. Há muito tempo. E aqui acho que as pessoas têm que pensar nisso. Não existe mais espaço para um arquiteto artista. Tu tem um técnico de iluminação, tu tem um ar-condicionado, tu tem de automação, tu tem. E isso vai ser cada vez mais, vai ser uma realidade diária. A outra questão é simples, a população aumenta, o número de arquitetos aumenta de 6 em 6 meses, eu não me lembro quantos põem, mas seria, acho que em torno de 100 ou 200 a cada semestre, ou por ano, também não muda, que são jogados no mercado. Bom, se tu aumenta o número de profissionais, há uma tendência natural que o preço baixe. Porque, por uma questão simples de concorrência. O que eu faço? Eu tenho que me qualificar. Eu tenho que estar aqui hoje, tenho que ouvir um monte de gente que tem alguma coisa para falar. Eu tenho que me preparar, eu tenho que me organizar e eu tenho que ter mais projetos. Sei lá atrás, nos anos 50, talvez eu fizesse 3 projetos, 4 projetos por ano, ia ser uma coisa maluca. Hoje não dá. Eu brinco também que antes a gente fala assim, até 94, a gente fazia 50, 60 projetos por ano no escritório. E a gente achava que provavelmente era líder de mercado aqui. Em 95, com a questão da Casa Cor e o Estilo Luz Brasil, que também nasceu no mesmo ano, nós fizemos 197 projetos. E isso muda, mexe com a cabeça, mexe com não de se achar, não é isso, mas mexe com a tua cabeça de como é que eu vou me organizar, como é que eu vou solucionar isso para que isso continue tendo qualidade e que eu continue ganhando mercado e que o cliente me entenda como a solução do problema dele, organização. Isso mexe. Então, essa questão da organização é fundamental. E aí, se tu passa de 50 para 197, eu brinquei várias vezes comigo, assim, que eu era vagabundo e não sabia, porque como é que tu faz isso? E a estrutura do escritório permaneceu a mesma, a gente aumentou 20%, 30% em pessoas, aí contratou alguém por fora. Como é que tu faz isso? Tu tem que buscar ferramentas de organização. E hoje elas estão aí cheias. Não sei se vocês têm alguma pergunta de projeto, curiosidades que vocês gostariam de saber, antes de eu falar de outra coisa. Bom, beleza. Aquela foto, a primeira foto que eu mostrei do Boris, em Frankfurt, aquela foto mudou a minha vida.
E até hoje eu mando, de vez em quando eu mando aquela foto por algum motivo. Nós vamos fazer uma fachada, eu pego aquela foto e mando. E apesar do meu gremismo, tu viu que o negócio era todo vermelho e eu achei bacana. O que é o estilo Luz Brasil nas ruas? É baseado, inspirado no Luminale de Frankfurt. E até hoje estou me beliscando, que era uma coisa tão óbvia. O que nós vamos fazer? O que a gente está se propondo a fazer? É o seguinte, nós vamos ter duas edificações e um paisagismo, base, objeto de um concurso internacional. Tá? Nós vamos ter uma edificação para profissionais, uma edificação para estudantes e o paisagismo que seria aberto para estudantes ou profissionais. Quem são os profissionais? Pode ser um arquiteto, pode ser um designer, pode ser um engenheiro, pode ser um iluminador cênico. Ele tem que ser profissional. E obviamente, ele tem que, né, em algum momento, vai dar o seu número de CREA, de CAL, inscrição, etc. Esse aqui é um projeto que é lá do escritório, que chama o Cine Teatro Presidente, que é bem conhecido aqui em Porto Alegre. Essa fachada também, ela está protegida pelo patrimônio. E eu conversei com esses caras aqui, da WikiHouse. É uma gurizada que está vindo, está com uma questão de geração de conteúdo muito forte, com a cabeça muito aberta para compartilhamento. Eu gravei 2 vídeos falando sobre iluminação e já está por aí e tal. E eles têm um site sobre 500 assuntos que eles entendem que são pertinentes no momento atual, desde arte, economia, gestão, o que tu imaginar tem lá. É um troço bárbaro, 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 bárbaro. E aí eu cheguei lá pro Eduardo e pro Leandro e disse, cara, vamos pegar isso aqui? Cara, foi assim, liguei e perguntei, e eles perguntaram que horas tu vem aqui. Eu disse, 1h30 eu tô aí. Então, a gente já tem todas as plantas. Isso aqui já tem até o estudo de iluminação de fachada que eu fiz na época. Eu tenho que conversar com eles ainda, por causa dos moradores. Mas, por mim, a pessoa que ganhar a iluminação da fachada, por mim, pode ficar. Depois eu até explico por quê. Então, esse aqui vai ser o objeto dos profissionais. O que eu queria dizer com isso? É constrangedor tu ligar a TV e tu ver como nós, brasileiros, estamos sendo reconhecidos pelo mundo, ou como as pessoas nos percebem, ou até pior, de como nós nos percebemos mesmo, a vergonha que nós temos de viver num país desse, entendeu? Tipo, eu assim, como é que eu vou fazer um concurso internacional e vou dizer para eles que eu sou brasileiro? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu me lembrei de algumas... Eu tive experiências tristes com concurso, mas não vem ao caso. Acho que muitas pessoas sabem que eu sou maluco por cães e tal, eu tenho meus dálmatas. E eu sou sócio do Dálmata Clube da América. E eles têm um sistema de pontuação legal. E eles têm um sistema de arbitragem legal. A Nacional de Dálmatas nos Estados Unidos junta de 600 a 700 dálmatas. É um traço animal. Os caras viajam um país para ir para a Nacional de Dálmatas. O mercado americano de qualquer coisa, né, trabalha com milhões. E o de sinofilia, não preciso nem dizer, não é diferente. E dentro dessa Nacional de Dálmatas tem uma coisa chamada Top 20. São os 20 cães melhores ranqueados nos Estados Unidos. Ok. Como é que julga isso? Como é que tu julga os 20 melhores cães? Como é que é isso? Não tem uma pressão política de quem é amigo de quem, de não sei o quê? Claro que tem. O homem é um ser político. Ok. Então, é assim, várias pessoas são convidadas com a possibilidade de arbitrar o Top 20 nos Estados Unidos. Eu ganhei um concurso lá há uns anos, 10 anos, se eu não me engano. Mais de 10 anos? Não me lembro. 13 anos.
O Dálmata Club, eu ganhei a capa do anuário do Top 20 nos Estados Unidos. E eu fui um dos caras que, 2, 3 anos depois, eu fui cogitado para julgar o que eu tinha ganho. E tinha que ficar quieto. E no final eles não me chamaram. Fiquei triste, claro que eu fiquei triste. Mas eles fizeram isso por mal? Não, não fizeram isso por mal. O que acontece no Top 20? Eles chamam, sei lá, não sei, 10. Eu não diria 10, mas diria 9, 12. Quem é que julga? Julga um criador, um juiz all-rounder, que é um cara que julgaria todas as raças, e um handler, que é o cara que é um profissional que apresenta os cães. Então eles têm uma tríade que vai observar o cachorro por 3 aspectos diferentes. E, bom, se eu vou julgar, então eu não vou escrever meu cachorro. Não, tu vai escrever teu cachorro. Tu está escrito. E depois eles vão te avisar se tu vai julgar em cima da hora e teu cachorro simplesmente não entra. Então, tu tem que ficar quieto, porque se tu falar, tu também é eliminado na hora. O que a gente está fazendo aqui? Exatamente a mesma coisa. Ao passar dos anos, eu conheci muita gente ao redor do mundo que só trabalha em iluminação, e eu estou fazendo exatamente isso. Já conversei com pessoas em vários países da América Latina, nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia, falando sobre o que eu pretendia fazer. Ok, esse vai ser o conjunto de árvores. Nós temos 3 categorias, e no Brasil, obviamente, né? E nesse grupo tem artista, tem engenheiro, tem lighting designer, tem arquiteto. Tá? Então vai ser observado por vários aspectos o projeto. E como eu estou dizendo, por exemplo, a Fernanda aqui, a Fernanda Lencastre, super Porto Belo aqui, portanto, depois tem que falar. Tá? A Fernanda vai ser pré-convocada para julgar. Tu topa, Fernanda? Topa, beleza. Aí depois, lá em cima, quando fechar as inscrições, Fernanda, tu vai julgar o paisagismo. Ela não sabe o que ela vai julgar. E quem mais vai julgar o paisagismo? Não vou te contar. E ninguém vai saber. Quando fecharem as inscrições, quando tiver encerrados os julgamentos, eu vou contar quem são os juízes que teriam arbitrado isso. Mas eu vou botar, para que vocês entendam, para que não fique uma coisa secreta, assim, olha, tem um juiz, sei lá, no Chile, tem um na Venezuela, tem nos Estados Unidos, tem um em Portugal, tem um na França, tem um não sei o quê. E depois a bandeirinha do país só vai simplesmente virar e vai aparecer, não, o cara estava lá. Então, isso é o que vai fazer. Como são pessoas de culturas diferentes arbitrando, elas estão fora do grau de influência do que é moda no Brasil ou que apareceu na Casa Cor de qualquer lugar. Entende? Então, o princípio é muito simples. Tu não vai poder nem reclamar que tu ganhou, nem reclamar que tu perdeu. Não tem para que reclamar. Tu vai ficar feliz. Eu nunca vi ninguém reclamar que ganhou, né? Mas tu não vai poder reclamar, não tem como reclamar. Quem é que não vai julgar? Eu não vou julgar, ninguém do meu escritório vai julgar, nenhum patrocinador vai julgar, e ninguém que vá palestrar no ano vai julgar. Tá? Então, não tem nem como vir reclamar para mim porque fulano ganhou porque é teu amigo, ou fulano perdeu porque não é teu amigo. Não tem isso. Das inscrições das pessoas que vão participar disso. Vou receber a inscrição, olhar, a planta tem que vir sem nome, tem que ter uma lacuna para mim poder inserir um código de barras, porque o árbitro que vai receber isso também não sabe de quem é que ele está julgando. Legal, me inscrevi, achei tão bonito o meu projeto, publiquei no Facebook, está eliminado. Botei meia foto no Instagram, está eliminado. Se aparecer alguma coisa sobre esse projeto, ou algumas coisas assim, tipo, pô, estou concorrendo lá, não sei o quê, está eliminado. Sabe? É totalmente estanque. A gente está vivendo um momento no país, claro, isso aqui vai ecoar no máximo dentro da arquitetura, mas que a gente tem que fazer uma parte e mostrar que sim, que é possível tu fazer uma coisa idônea, livre de influência regional, porque eu não entendo que eu quero fazer um projeto de iluminação regional, eu quero fazer um projeto de iluminação mundial, sabe? Se o cara vai pintar tudo isso de vermelho, vai ficar igual o Borse e Detz, não faz sentido, né? Mas, paciência.
sabe? Pode ser até que não seja do meu gosto, do teu gosto. Mas o que eu acho interessante, que é um novo passo na própria arquitetura. A gente tem... Isso é uma pretensão minha, né? A gente tem aqui uma fachada que ela é protegida pelo patrimônio. Nós temos algumas luminárias, embora talvez muitos de vocês não saibam, na Redenção, que são oriundas da Exposição Mundial, acho que de 22, né, Nestor, se eu não me engano. E elas são protegidas, mas ninguém sabe. O que está acontecendo aqui? Talvez, com o passar do tempo, o projeto de iluminação oriundo de um concurso internacional seja protegido pelo patrimônio. Daqui a 10 anos não vão se usar mais LED, vai se usar outra coisa. Beleza, então vai ficar como ele projetou, como outra coisa. Não me importa. Mas é uma pretensão disto. Ele está umas teimadas aqui. Passa para mim, por favor. Que dá. Ó. Aqui é a Casa Torelli, que é a sede do Compaq. Aqui a gente se reúne para dominar o mundo todas as segundas, das 12h30 às 4h. O Bors, que vocês viram todo vermelho, ele é mais ou menos nessa cor aqui. E eu tenho a honra, eu falei ontem aqui, o Nestor Torelli, que está aqui, que ele é descendente dos donos da casa. Eu considero que o Nestor foi meu mestre na faculdade. Os caras mais cultos que eu conheço sobre o acervo histórico de Porto Alegre é o Nestor Torelli. Não, é verdade. Tem um grupo sempre de 10, 12 pessoas reunidas lá no Compaq, e daqui a pouco, Nestor, o que tu acha? Aí todo mundo para e olha o que ele vai falar e tal. Então, eu fico muito honrado de sentar na mesa como igual, que não sou, um cara que é genial. Opa, acho que fiz... Tá. Então, isso aqui a gente quer iluminar também. Então, esse aqui seria para os estudantes. O pessoal vai entrevistar a Karina, capa verde aqui, e eu tive dessas minhas experiências de casa cor, eu sei que Minas, São Paulo, se não me engano, Recife, Rio de Janeiro, eles têm uma coisa chamada Arcaton, que é um concurso de arquitetura que premia com o espaço da Casa Cor. Vou deixar para ela falar mais sobre isso. E eu achava que tinha que trazer para o Rio Grande do Sul e tal, e felizmente está chegando no Rio Grande do Sul. Vocês têm noção de quantas inscrições tiveram em Minas para ganhar um espaço na Casa Cor? Alguém tem um chutezinho assim? 600 inscrições. Tu sabe o que é isso? 600 inscrições. Então, uma coisa que eu prego aqui, claro, a arquitetura de iluminação, ela é uma fatia do mercado de arquitetura no geral. Mas e aí também vamos voltar um pouco para a faculdade. Quem fazia arquitetura de interiores na faculdade, ele era meio segregado. O cara podia até gostar, mas ele não falava. Não falava, é verdade, não falava, o cara era segregado. Se eu conseguir simplesmente fazer com que as pessoas saibam que existe um movimento para fazer um concurso que seja do pequenininho para iluminar a fachada, que as pessoas pensem mais em iluminação, eu tenho o objetivo alcançado. Eu gostaria aqui que as pessoas, claro, aqui são todos profissionais, mas o objetivo assim, faz pensar, eu vou lá no supermercado, eu vou comprar uma lâmpada que eu achei legal, vou trocar aquela, porque eu não acho legal, eu vou contratar um lighting designer, eu vou rever meus conceitos para pensar a iluminação dos meus projetos. A ideia é essa, quanto mais se falar em iluminação, melhor para o mercado, melhor para todo mundo. Esse é o grande objetivo. E aqui o terceiro, que é o paisagismo, que eu acho que vai ser difícil de bater um paisagismo melhor que esse, que é aqui atrás do bar da IMED. Isso aqui, vocês podem sair daqui e dar uma olhada lá depois. Cara, isso aqui é animal, é uma pedreira, aí tem essa passarela, eu não posso falar de ideias de iluminação, né, mas... Tem 500 negócios, tem 500 coisas. Eu já trouxe o meu eletricista aqui, o Volney. Eu disse, Volney, vem cá dar uma olhada aqui, porque o concurso vai ser assim, velho e tal, não sei o quê, e te vira. Tem que instalar. Então, esse aqui é o mote do paisagismo, que é aberto para profissionais e estudantes. Tá?
E esse aqui é o que mantém a minha sanidade mental, que não é muito boa. Mas são os Cusco aqui que são famosos aqui. Que é engraçado, por isso que eu falo... Eu queria falar só uma coisa. A gente é profissional, a gente é técnico, eu falei de detalhamento, falei de um monte de coisa, mas nós todos somos muito humanos. E muitas vezes me ligam para o escritório, pô, seu Eduardo, não sei o que, eu queria fazer uma entrevista, posso fazer por telefone, pode não sei o que? Pode tudo. Aí eles vão falando, é o senhor e não sei o que, e tudo muito sério. E aí daqui a pouco, quando termina a entrevista, o negócio, isso já aconteceu pelo menos umas 4 vezes, aí eles, meu, eu vi que tu tem uns cachorros no teu site, não sei o quê. Aí já, tipo, meu, vamos sentar, vamos tomar um café, uma cerveja e tal. Então, essas coisas é que nos tornam bacana. Agora eu vi aqui o amigo Rogério Pessoa, que eu fiz ontem, eu estava de noite, eu mandei um WhatsApp para ele, disse, meu, olha só, naquele paisagismo, nós podemos botar uma escultura tua? Aí eles, pode. Então o Rogério, vamos selecionar, sei lá, umas 13 esculturas, e os caras vão escolher uma escultura que ele tem que botar dentro do paisagismo e tem que iluminar. Então tem um critério a mais, sabe? Então esse tipo de coisa, buscar a humanidade dos caras, sobre essa coisa de fomentar a técnica do concurso. São 2 pranchas, tu tem que apresentar o projeto em 2 pranchas A1, no máximo. A primeira prancha é lúdica, entre aspas. Tu vai mostrar a renderização, pintura à mão. Tu vai mostrar como é que ela vai ficar, como é que ela deveria ficar. A apresentação é livre. A segunda planta, ela é técnica. Se tu ganhar o concurso, eu preciso instalar o concurso. Como é que eu instalo o concurso? Como é que eu instalo? Aí eu quero saber. Que fio vai... Nós vamos dar algumas orientações, é claro, o escritório vai para as categorias, nós vamos dizer, o paisagismo, nós vamos usar cabo PP, nós vamos ter, sabe, esse nível. Eu quero saber onde é que está conectado, mas é um projeto que eu não sei de onde é que vai vir e eu preciso instalar ele. SketchUp, geração do SketchUp. Eu não quero um projeto de SketchUp, porque depois o SketchUp não é executivo, sabe? Então, uma prancha puramente lúdica e a outra técnica, porque eu preciso executar. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Se tem alguma dúvida, negócio.